Olá, eu sou a Lúcia Almeida e começa agora mais um Vida em Sintonia, uma conversa por um mundo melhor. Sim, nós acreditamos que de conversa em conversa, de reflexão em reflexão, a gente contribui para um mundo muito melhor para se viver, muito mais cheio de amor. No nosso programa de hoje, uma pessoa que eu admiro muito e eu tenho certeza que você vai gostar também. Se você não a conhece, vai conhecê-la e vai com certeza aprender muito com ela. Ela tem muito a nos ensinar, porque nós vamos falar sobre um tema que interessa a todo mundo. Olha só, estou aqui com ela, que é a doutora Cláudia Paola, médica psiquiatra, atuante como médica de família e comunidade, mestre em ensino das ciências da saúde, professora universitária. Que honra, doutora, bem-vinda. Obrigada, Lúcia. É sempre um prazer estar aqui com vocês na Rádio Evangelizar. A gente já veio outras vezes, sim, fazia tempo, né, que sim. a gente não vinha, mas é sempre muito bom conversar com vocês. Sempre eu tenho um retorno, as pessoas dizem, olha, eu vi você na rádio, eu escutei você falar sobre algumas coisas que a gente precisa falar, que nunca né? saem de moda, que infelizmente são pautas atuais sempre, né, doutora? Sempre. A gente acha, assim, que saúde mental, às vezes as pessoas pensam é uma fraqueza, né? Ela se entregou, mas são coisas que podem acontecer na vida de qualquer pessoa e que tem tratamento. Às vezes o tratamento é medicamentoso e às vezes não é, né? Mas a gente tem que ter informação, né, doutora? Para a gente começar e seguirmos, né, falando sobre a saúde mental, olha só, dados da Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, apontam que o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas, 9,3% da população. Há um alerta sobre a saúde mental dos brasileiros, já que 1 em cada 4 pessoas no país sofrerá com algum transtorno mental ao longo da vida. É isso mesmo, doutora? Isso mesmo. A gente sempre fala que 1 em cada 4 pessoas, 25% da população, teve ou terá algum problema de saúde mental. Né? Então, desde uma depressão ou ansiedade, um transtorno do pânico, mas alguma coisa de saúde mental, alguma alteração de saúde mental, ela vai ter ao longo da vida. Então, esses transtornos, eles acontecem por vários fatores. A gente pode ter fatores que nos vulnerabilizam, que nos deixam mais com o risco de que as coisas aconteçam, que a gente adoeça mentalmente. Então, a genética, né? Às vezes a gente vem de uma família que tem vários casos de depressão, de bipolaridade, autismo, TDAH, são doenças que têm um componente genético bem importante, né? Uma questão muito importante é a infância. Então, pessoas que tiveram uma infância muito sofrida, que sofreram violência física, tem violência mais chance verbal, de desenvolver ao longo da vida algum transtorno, né? Então, a gente tem os fatores vulnerabilizantes que nos deixam mais sob o risco de adoecer, e tem os fatores que disparam isso, né? Que são coisas que acontecem ao longo da vida e que causam, que podem desencadear, ligar a chavinha daquele transtorno que estava adormecido. Né, sobre isso, eu tive lá questões na minha infância, fica lá guardadinho. E aí acontece algum evento ao longo da vida que vai... É o gatilho. É o gatilho que vai me levar para isso de novo. Então, a pessoa que sofreu alguma violência, ou que teve... Ela pode já ter manifestado isso durante a infância. A gente sabe hoje, por exemplo, que 75% dos transtornos mentais, eles têm início na infância. Só que na infância eles não têm o número X de sintomas lá que precisa para fechar um diagnóstico. É aquela criança que fica mais retraída, que não brinca. Uma criança que não brinca com as outras crianças, que não interage bem, não está normal, alguma coisa está acontecendo, né? Eu acho muito legal que dentro da caderneta da criança... ali onde tem ela para acompanhar o peso que ela tem que ganhar durante a idade, né? Tem para acompanhar se ela andou no tempo certo, se sentou no tempo certo. Agora foram incluídos marcos do desenvolvimento social dessa criança. Olha, que e emocional também. Ótima. Então, isso é muito legal. Vocês podem ver as carteirinhas lá da criança que diz que com 2 meses a criança tem que ter dado o sorriso social. O que é o sorriso social? É a criança perceber que quando ela dá uma risadinha, as pessoas olham, acham engraçado e interagem mais com ela. E olha que bonitinha, sorriu pra mim. E ela não vai se retrair, ela vai continuar aí sorrindo. ela entende que para chamar a atenção das pessoas, da mãe, tudo, ela sorri. Então, ela faz o sorriso intencional com o objetivo de comunicação, de chamar e de que as pessoas deem atenção a ela. Então, isso é um marco bem precoce no desenvolvimento. O olhar no olho, né? O falar. Então, a criança que aos 2 anos de idade não fala entre 50 e 100 palavras, a gente se preocupa, porque a gente pode ter algum transtorno do neurodesenvolvimento. Então, é muito importante que a gente conheça o que é o desenvolvimento normal, porque daí a gente vai conseguir achar precocemente coisas
que podem deixar essa criança como vulnerabilizada para adoecer depois. Uma criança que não fale, que vai para a escolinha, ela pode sofrer alguma agressão, alguma coisa na escola e não consegue contar, não consegue se comunicar. A criança que é agressiva, que morde o colega, ou que empurra, ou que bate, às vezes ela está querendo dizer alguma coisa que está incomodando e ela não tem habilidade de se comunicar, né? Então, a gente aprender o que é o desenvolvimento normal da criança é muito importante para a gente conseguir perceber o que não está indo bem. Daí tanto as famílias, tanto as famílias quanto os profissionais de saúde, né? Tem que conhecer o terem este olhar, né? Mas, doutora, como é que a gente faz isso dentro de uma sociedade, dentro de uma realidade que estamos com tantos casos de transtornos, né? Com tantas doenças. Mas antes disso, o que é ter uma saúde mental? O que é doença mental, saúde mental, para a gente voltar, né, nisso que a doutora está falando? Eu até peguei aqui uma definição que eu gosto muito, que é a definição da própria Organização Mundial de Saúde. Então, ela fala... Porque a gente tem a definição de saúde, o que é doença, e a definição de saúde mental está dentro do que é saúde. Sem saúde mental, não há saúde. Temos que ter saúde mental para poder ter uma saúde biopsicossocial, né? Integral, uma saúde boa. Então, a saúde mental é parte da saúde em geral. Mas a Organização Mundial de Saúde define a saúde mental como um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo que possibilita o desenvolvimento de suas habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade. Ou seja, se a gente não tem saúde mental, a gente tem essa dificuldade de responder às coisas que acontecem na nossa vida. A vida tem desafios, a vida tem sofrimentos, né? A gente gostaria que ninguém sofresse ao longo da vida. Ter saúde mental não significa ter a ausência dessas sofrimento. Dificuldades, desses sofrimentos, vai fazer parte. E isso ter saúde mental é saber administrar isso? É saber administrar isso. Todo mundo leva um susto, tem ansiedade. Ansiedade, eu sempre falo para os meus alunos, a ansiedade, ela é necessária para a vida. O medo é bom e preserva os dentes, né? Um ditado antigo. Mas a ansiedade, ela serve para nos sinalizar coisas que podem nos colocar em perigo. Então, se você vai num lugar alto e olha para baixo, a sensação que você tem eu quero sair desse lugar. Te dá até um mal-estar físico, uma agonia, assim, uma angústia aí, ó. Se afasta daquele lugar. Isso é normal. É normal. Ansiedade é normal. Se o ser humano não tivesse ansiedade, tinha saído da caverna lá, os bichos tinham comido e acabou. Ou caído dos precipícios e estava extinto, né? Quando eu reconheço que passou desse normal? Então, a ansiedade ela é normal, mas ela pode ser patológica quando ela paralisa o indivíduo, quando você deixa de fazer as coisas por conta dessa ansiedade. Então, eu não saio mais de casa porque eu tenho medo de encontrar pessoas, sei lá, ou de ser assaltado, ou de qualquer coisa. Então, você deixa de fazer coisas que são importantes para sua vida, você não consegue ter, como diz aqui, enfrentar os desafios da vida, porque você está com uma ansiedade muito alta. É como se a gente tivesse uma central de alarme no nosso cérebro e essa central de alarme disparasse sem motivo. Era uma central de alarme que tinha que avisar se está entrando um leão na sua casa. Mas passa um gatinho na frente, ela dispara, né? E aí a emoção, ela explode assim muito rápido, ela sobe numa intensidade muito alta e ela se mantém alta por mais tempo. Demora mais do que o normal para voltar para a base. Né? Então, isso se desenvolve. Isso, tem pessoas que já têm essa patologia assim, ó, a criança, quando ela é pequena, ela não sabe se, por exemplo, se estourou um balão, se aquilo é perigoso ou não. Ela leva aquele susto, né? Aí a mãe ou o cuidador principal dessa criança, ela verbaliza e faz com que ela comece a reconhecer as emoções. Fala, olha, você se assustou e você ficou com medo, né? Mas foi só um balão, vamos olhar, o balão estourou, não tem problema, pode ficar tranquilo. A gente aprende a regular nossas emoções ao longo da vida. Com os desafios que a gente encontra, com os problemas que a gente tem, brigou com o coleguinha na escola. Então, a gente não pode nunca dizer para uma criança... A criança chega assim, eu fiquei com muita raiva. Não, você não pode ter raiva, isso é errado, isso é bobagem. A gente não pode dizer isso para a criança, a gente tem que dizer, nossa, você teve raiva, ter raiva é normal. A raiva é uma reação normal das pessoas quando elas encontram frustrações, né? Quando a gente se frustra com alguma coisa, a gente fica com raiva. E quando a gente percebe injustiças, a injustiça nos gera raiva. Isso é normal a gente ter raiva quando a gente é injustiçado. Você... sei lá, todo mundo ganha uma coisa, você não ganha, né? A criancinha já fica você vai lá dar chocolate para todo mundo da sala e não dá para ela. Criança, tá tudo bem, porque não tá. Tá tudo bem, porque não tá, né? Ela é injustiçada, ou ela é deixada de lado, alguma coisa acontece, ela sente a raiva. O que acontece? O que é ruim? É como ela manifesta essa raiva. Porque a raiva, ela serve para nos motivar, é um motorzinho para a gente vencer uma etapa. A gente vai se frustrar durante a vida, é normal se frustrar. As crianças têm que aprender a se frustrar. Eu acho que hoje em dia um problema
problema grande é isso, que as crianças, a gente não deixa que as crianças se frustram, a gente quer super proteger. E eu falo isso porque eu sou mãe, eu tenho 2 filhos e uma neta, e a gente nunca quer que eles passem por sofrimento, então a gente super protege demais, né? Mas eles precisam passar pelas frustrações, pelas coisas difíceis, para aprender como é que a gente tem que reagir. É normal sentir raiva? É normal, mas como eu vou expressar essa raiva? Eu não, né? Então, se a criança está expressando a raiva de uma maneira de se autoagredir, às vezes a criança quer bater a cabeça na parede, né? Ou se descontrola, isso a gente chama de desregulação emocional. Então, ao longo da vida, a gente vai aprendendo a regular nossas emoções. Para a criança, isso é bem difícil, para adolescente ainda é difícil, porque a parte que faz essa regulação emocional é aqui no pré-frontal. É a última que fica pronta durante o desenvolvimento. Fica pronta lá pelos 25 anos. Então, a dificuldade do adolescente nesse momento. Exatamente, porque ele tem toda a impulsividade, todos os impulsos, toda a vontade de experimentar coisas novas e viver emoções, mas não tem aquela parte do cérebro que diz assim, cuidado que isso vai dar errado, né? Então, o que eu sempre falo para os pais, para os adolescentes, é que o lobo frontal dos adolescentes são os pais. São as pessoas Mas que se cuidam. o pai não tem essa maturação Pois é. aos 50 anos... Aí fica difícil, né? Mas quem tem que fazer essa regulação, quem tem que dizer, olha, você não vai fazer isso é errado, né? São os pais. É a família, são as pessoas que cuidam dessa criança. E voltando para a ansiedade, doutora, como é que faz? Quando eu percebo que eu perdi o controle, quando eu não tenho mais quando na essa mão, ansiedade né? já é patológica, já tá quando me paralisou, como a senhora falou. Você está deixando de fazer coisas, isso está gerando um sofrimento muito grande, né? A gente tem... A ansiedade vai desenvolver a depressão? É um caminho? Não, mas são elas andam... diferentes? São diferentes, a gente classifica diferente, porque apesar da ansiedade, ela está muito relacionada ao humor também, né? Vamos pensar que a ansiedade é um medo, mas sem o objeto, né? O medo, a gente tem medo de algo. Tem o medo de aranha, tem o medo de, sei lá, palhacinho, tem o medo algo de alguma palpável. coisa, de algo. O medo é de algo, de algum perigo real. A ansiedade é um medo que você não sabe do que está com medo. Fica com aquela sensação de que algo ruim vai acontecer, mas não sabe bem o que é, né? Então, a ansiedade, ela não está relacionada a um objeto. Ela pode estar até relacionada a alguma coisa, então tem a ansiedade social, que é a dificuldade de falar em público, de interagir com pessoas, né, de falar com outras pessoas, e tem a ansiedade, tem as fobias específicas, né, que são lá aquele medo, aquele pavor de alguma coisa. Mas aí ela chama ansiedade porque é transtorno de pânico, porque é um nível de ansiedade muito maior, é uma crise que acontece muito intensa. E a pessoa se dá conta disso? Quando ela tem uma crise, sim. Quando ela tem uma crise, porque a sensação que ela tem é uma sensação de que vai morrer. Ou que vai morrer ou que vai perder o controle. Mas isso é ansiedade ou é pânico? O pânico, a crise de pânico. A crise de pânico é uma ansiedade muito grande, é uma descarga de ansiedade muito grande, então a pessoa fica com taquicardia, com tremor, né? Às vezes dificuldade de respirar, e a sensação é, eu vou morrer, ou eu vou endoidar, como a paciente falou hoje para mim. Mas isso já é o extremo de um caminho que ela percorreu e de repente ela não se ela percebeu pode começar, ou não, nada? Pode começar, não tinha nada e ter crise de pânico, pode acontecer, né? Mas geralmente essa pessoa já é uma pessoa ansiosa antes, né? Mas pode acontecer uma pessoa que não tinha nada e de repente começa a ter crise de pânico. E aí vai precisar de ajuda, fatores claro. vulnerabilizantes, vai precisar de ajuda. Então, a gente pode tratar... A ansiedade a gente trata, assim, se ela for leve ou moderada, psicoterapia e outras coisas podem ajudar. Terapias complementares, terapias alternativas podem ajudar. Agora, se é uma ansiedade de moderada para grave, ansiedade grave, aí precisa de medicamento, né? E a gente poupa o sofrimento. Mas o medicamento não é para tomar a vida toda, é para tratar durante um período, fazer psicoterapia junto para aprender a lidar com a sua ansiedade, porque geralmente são pessoas que são ansiosas desde criancinha, e aí elas, com a psicoterapia, vão aprender a lidar. Quando estourar um balão, aprender que aquilo não é perigoso. Começa a ter uma autopercepção do comportamento. Isso, a gente tem técnicas de psicoterapia, de regulação emocional. Então, essa pessoa, esse adulto ou criança que tem essa desregulação emocional, aprende técnicas de regulação emocional, de como se acalmar, o que ela tem que fazer para se acalmar. A melhor maneira de tratar uma crise é evitar que ela aconteça, né? Então... Prevenção antes. Prevenção, evitar que ela aconteça. Então, eu quero falar muito de prevenção no final do nosso programa, porque eu acho que é o nosso dever, é o dever da doutora, né? Enquanto doutora, acho que é o seu sonho, né, doutora? Sim. Prevenir a população de ter transtornos emocionais. Eu tenho ouvido, né, e provavelmente a doutora também, de que nós estamos vivendo pós-pandemia, uma pandemia emocional de doenças
Qual a diferença de doença mental e emocional, para eu usar o termo certo aqui? Na verdade, a gente não fala muito doença mental, a gente fala transtorno mental, porque quando a gente fala em doença, a gente pensa assim, uma gastrite, uma dengue. Então, a gente sabe que é aquele... Um mosquito transmite lá, né, o bichinho que vai causar doença na pessoa. São transtornos mentais, que o termo certo. O termo a gente chama de transtorno porque não é uma doença. Estamos vivendo uma pós-pandemia, uma pandemia mental, doutora? Sim, eu acho que a pandemia causou muito mais ansiedade, né? Alguns casos de depressão, as crianças que ficaram sem os estímulos adequados na época certa, né? Então, que ficaram muito isoladas, né? Tem uma dificuldade maior de relacionamento. Os adolescentes que não viveram essa idade dos 15 aos 17, 18 anos, ficaram isolados, então tiveram uma adolescência um pouco mais tumultuada, né? E a gente tem tido um aumento, sim. Durante a pandemia, a gente teve um aumento até de transtornos alimentares, né? Teve consumo aumentado de bebidas alcoólicas, né? Então, a pandemia mexeu muito com todo mundo, Foi, né? Uma pandemia mesmo, né? Foi uma total pandemia. No sentido da palavra, assim, mexeu... Sim, mexeu de uma forma absurda. Com o emocional também, né? Porque a gente se deparou com algumas coisas, assim, que era o medo da morte, Era o medo da morte, era o medo da morte. A gente só estava fugindo da morte. E eu acho que era o medo também de perder pessoas que a gente ama, né? Então, a preocupação com os pais. Eu me lembro que eu passei meses sem ver meus pais. Morando aqui em Curitiba, eles estando a 1 quilômetro da minha casa. Então, eu passava lá, às vezes fazia uma compra de mercado, então levava a compra, deixava lá na frente, minha outra irmã ia lá, jogava um spray de álcool, higienizava tudo, e aí levava lá para dentro, e a gente tinha um medo que acontecesse algo com eles, né? Então, isso tudo gera sequelas, né? A gente tem uma sensação, assim, de medo da perda das pessoas. Do desconhecido, né? Isso é normal. Mas eu tenho pacientes que desenvolveram transtornos graves, assim, toque grave de não conseguir mais sair de casa, até agora. Sério? Até agora. Então, são coisas, assim... Claro que não é a maioria da população, né? Mas é um caso, mas é... Em relação a números, a estatística trouxe, né? Uhum. Doutora, e essa questão desse mundo digital, da tecnologia, também tem colaborado para esses transtornos? Tem, porque a gente tem vários transtornos já descritos relacionados à tecnologia, né? A gente tem uma que é a nomofobia. Sabe o que é nomofobia? Não. É nomobilifobia, é o medo de ficar sem celular. A gente pode, de repente... as pessoas têm muito medo de ficar sem bateria, ou ficar sem celular, e ficar sem comunicação, e não ficam longe, a gente não fica longe do aparelhinho, né? E tem a dependência aí em jogos, né, digitais, a gente vê muitos adolescentes que só querem ficar jogando, e agora os tais jogos que apostam dinheiro e que as pessoas perdem quantidades absurdas de dinheiro. Então, a tecnologia, ela serve para facilitar a nossa vida, para nos aproximar. Eu acho que me aproximou muito dos pacientes, eles terem uma facilidade de contato, né? Mas também gera um sofrimento, porque eu tenho mensagem que chega até de madrugada. Assim, às vezes o paciente mandou mensagem uma vez, 3 horas da manhã, doutora, faz mal tomar um remédio, bebida alcoólica, né? De madrugada. De madrugada. Não, eu conheço gente que quando fica 2 risquinhos azuis e não respondeu, tipo, não me ama. Nossa, não me ama, não. Então, se for comigo, vai sofrer muito, porque eu vejo, não respondo, às vezes faço um joinha, assim, mas eu nem li a mensagem, e não dá tempo, é muita coisa, muita mensagem. Acho que a gente ainda não aprendeu a leitura, né, desse mundo da tecnologia. É porque é muita informação ao mesmo tempo, muito. Né? Nós vivemos um tempo que a gente chama de Big Data, então é muita informação o tempo todo, e a gente tem que saber filtrar o que é bom e o que é ruim. E aí vem a questão das comparações também, né, doutora, que também tem aniquilado a autoestima das mulheres, sobretudo. Sim, isso também é um gerador de transtornos mentais, né? Então, essa coisa de... A gente vê que essas fotos, elas são todas manipuladas digitalmente, né? E aparece lá no Instagram, nos lugares, a mulher que acabou de ter um bebê, malhando, fazendo exercício, com um corpo, né, que parece que tem 15 anos. Isso não é o mundo real, né? É o mundo lá das celebridades, subcelebridades, e que vivem disso de imagem. Mas, normalmente, não é assim, mundo real, né? No mundo real não é assim. Eu vi uma entrevista uma vez de uma menina, uma notícia de uma menina que ela era uma influenciadora, e ela postava muitas fotos bonitas relacionadas ao produto que ela divulgava. E aí, eu me lembro que a notícia trazia o por trás do que ela divulgava, do momento que ela estava vivendo, quando ela se afastou,
que estava deprimida, porque aquele mundo era irreal, né? Ela fazia ali um personagem, mas na vida real era totalmente Era diferente. totalmente diferente. E aí eu fico pensando, a pessoa que se inspirava nela, no personagem, né? No personagem. Olha só. Olha só, e é bem assim mesmo, Lúcia, as pessoas, o que a gente posta no Instagram, né, só posta coisas boas, então você está viajando, sua vida é feliz, é maravilhosa, só tem coisas boas, ninguém posta ali que está com a conta no vermelho, né, ou que está deprimido, ou que Passou aconteceu, noite em claro. passou noite em claro, não conseguia dormir, e as pessoas que estão acompanhando e estão vendo, pensam, nossa, a vida de todo mundo é as mil maravilhas, só a minha que tem essas dificuldades, eu tenho tantos enfrentamentos para fazer, né, então se sente diminuída, né? E aniquilada, feia. E as fotos são todas manipuladas, né? Todo mundo é perfeitinho. Até eu fiz umas fotos lá, falei, nossa, olha só, a pele da gente fica perfeita. Mas eu acho que é isso, né, que a doutora filtro, falou né? antes, né, da gente aprender a fazer esse filtro, aprender a lidar com as redes sociais e usar o lado bom, é óbvio, né? A gente nunca mais vai, eu acho que é inimaginável a gente pensar que a gente vai viver sem tecnologia um dia, não tem como, né? Mas é ter o filtro, é a maturidade mesmo. Autoconhecimento, né, doutora? E tem redes que são extremamente agressivas, né? E tem conteúdos nessas redes que são perigosos. Então, eu trabalho bastante com adolescentes, tenho filho adolescente, e a gente vê ali que tem grupos ali que incentivam ao suicídio, a violência, a discriminação, a transtornos alimentares. Tem coisas horríveis nessas redes sociais, não tem um filtro nisso. Então, assim como a gente pode ter coisas boas, a gente pode ter coisas muito ruins para a cabeça dos nossos adolescentes. Por isso que é importante que a gente acompanhe, que a gente veja o que eles estão vendo. Estão lá vendo um desenho, um filme, mas as propagandas que aparecem ali, as coisas onde ele pode clicar e onde ele pode parar, às vezes são coisas perigosas, então ele tem que ficar de olho. É um mundo paralelo? É um mundo paralelo, não dá para deixar sem acompanhamento, porque tem coisas assim muito ruins nas redes que causam muito sofrimento com consequências bem ruins, graves, principalmente para criança e adolescente que não tem aquele pré-frontal, aquela parte do cérebro formada. Então eles são muito mais influenciáveis, né, pelos influenciadores digitais, que falam muitas bobagens, nem tudo é assim como eles falam, a vida é linda e maravilhosa, e ensinam coisas muito erradas, caminhos aqui nas redes sociais que são perigosos. Doutora, como identificar uma pessoa com depressão? Aliás, eu conheço uma pessoa que teve depressão por 10 anos e ela só se deu conta depois de 10 anos, porque ela se acostumou naquele loop, né, de tristeza, de apatia, de tá tudo bem, só que o brilho não tinha mais. A depressão, ela é um transtorno do humor, né, e ela começa... Geralmente, na adolescência, as pessoas começam a ter sintomas depressivos e não é só a diminuição do humor. Ela vem com sintomas físicos também. Então, é aquela falta de energia, que você não consegue levantar da cama e fazer as coisas, uma falta... faz alteração no apetite. Então, tem pessoas que comem demais, outras deixam de comer, não conseguem nem comer. Faz alteração do sono. Então, a pessoa tem dificuldade para pegar no sono, mas principalmente acorda muito cedo com pensamentos, né? Conteúdos dos pensamentos das pessoas com depressão são aqueles conteúdos de culpa, de tristeza, de que tudo vai dar errado. São pensamentos com conteúdos negativos, ruins. Então, a depressão não é só você estar triste. Luto é normal, ficar triste com uma coisa que acontece é normal. A tristeza, ela é necessária para a nossa vida. A gente vai passar por situações tristes. Mas a depressão é um transtorno. Então, ela afeta a vida da pessoa, ela deixa de fazer coisas que ela fazia, isso causa repercussão na vida dela. E tem sintomas associados ali, esses sintomas físicos. Tem que ter isso, senão não é depressão. Tem que ter alteração de apetite, alteração de sono, às vezes sintomas físicos, assim, de dor ou muito cansaço, né? Essa apatia, essa falta de interesse pelas coisas, deixa de fazer até coisas que gostava. Então, a pessoa que está deprimida, que gostava lá de ir à missa, ela não consegue nem ir à missa mais. Não tem vontade. Porque não tem vontade de nada, não consegue mais fazer essas coisas. E aí, essa pessoa, como o exemplo dessa pessoa que eu conheço, ela não se dava conta. Ela porque se acostumou... viveu cronicamente assim, né? A depressão, normalmente, ela dura menos tempo. Quando ela é, assim, contínua por muito tempo, por 10 anos, a gente chama... um outro transtorno que a gente chama de distimia, que é como se fosse uma depressão prolongada. Entendi. Porque ela tem sintomas depressivos numa intensidade um pouco menor, mas por um período mais longo.
sabe? Ela consegue viver e vai se ajustando ali. Aquilo não tem tanto impacto na vida dela, ela consegue até trabalhar, fazer as coisas e viver. E isso impacta a vida de quem está perto tá em volta, também, né? É aquela pessoa que está sempre reclamando, tudo mal-humorada, nada vai dar certo, tudo tudo de ruim acontece comigo, né? Uma pessoa muito pessimista. E como ajudar essa pessoa? Levar ela para tratamento, conversar com ela e dizer, olha, não tá bom, né? Você está sofrendo com isso, porque a pessoa sofre, apesar dela não estar percebendo, né? Os outros percebem e ela está sofrendo com essa dificuldade dela de se sentir feliz, né? Então, não é errado eu convidar essa pessoa a fazer buscar ajuda. Buscar ajuda, buscar uma avaliação, pelo menos, né? Para saber se tem realmente um transtorno depressivo ou uma bipolaridade, que também cursa com episódios depressivos, né? Ou uma distimia, né? E ter paciência. E ter paciência. Acolher. Acolher. Eu acho que o importante é saber ouvir, né? Nem todo mundo precisa saber de saúde mental, eu acho que a gente pode ajudar, mas não atrapalhando, porque às vezes a pessoa está lá doente, deprimida, né, com sintomas de depressão ou de ansiedade, ou algum sintoma de algum transtorno mental, e as pessoas ficam falando assim, mas você não se ajuda, você não vai, né? Não, e o pior é aquilo, né? Tem tudo, você tem uma casa bonita, filhos perfeitos. A pessoa já sabe que ela tem tudo e tem filhos perfeitos. E ela vem dizendo na consulta, ela vem dizendo assim para mim, eu não sei porque eu estou me sentindo assim, porque tudo na minha vida tá bom, eu tenho uma família, eu tenho um bom emprego, eu tenho dinheiro que eu precisava, não tenho dificuldade financeira, mas eu me sinto triste. Então, a gente percebe que isso é uma coisa mais orgânica do que situacional. Não, é diferente de uma pessoa que está passando por uma crise, que as coisas estão muito ruins na vida dela, ela está triste. Então, isso aí é tristeza, né? Agora, a depressão, ela é muito mais do que só uma crise de tristeza. Então, como não é nem dica, né, doutora, mas como orientação mesmo, para quem convive com essas pessoas, a primeira coisa, nada de falar essas besteiras. Vai passar, olha você tem só, tudo. Você tem tudo, valorize o que você tem, porque a pessoa já está sofrendo por causa disso, né? Então, de dizer, se você está se sentindo assim, apesar de você perceber que as coisas todas na sua vida estão boas, talvez seja necessário procurar uma ajuda e ver o porquê de estar se sentindo assim. Né? Porque tem solução. Porque tem solução. Às vezes são coisas que a gente nem que a gente nem imagina, alguma mudança, ela precisa fazer alguma mudança na vida dela. Ela pode estar ganhando dinheiro, mas um trabalho que não traz satisfação pessoal para ela, né? Que não traz, que ela não se identifica fazendo isso, está fazendo só porque... E talvez uma mudança aí né, no rumo da vida possa melhorar. Parar um pouquinho, olhar para dentro. Doutora, porque o normal é ser feliz, né? Eu acho que sim, né? O normal é a gente ter todas as emoções, né? A gente ser feliz, a gente levar sustos, a gente ter medo de algumas coisas, a gente ficar triste com coisas que acontecem. Mas não se acostumar com o que tá ruim. Não se acostumar com o que tá ruim, né? A gente conseguir fazer frente aos desafios da vida, né? Dar conta de lidar com todas as coisas que a gente vai enfrentar, com a adolescência, né, com a vida adulta, e depois dos 50 e pouco, né, com a maturidade de saber lidar com os filhos que vão sair de casa, com a gente ficar com a síndrome do ninho vazio, né? Cada ciclo da vida, cada ciclo da vida tem seus desafios, né? Cada ciclo da vida e das famílias tem suas mudanças, seus desafios, né? E a gente precisa ir dando conta deles, né? Sem adoecer. Isso não é fácil. A gente tem desafios profissionais. Quem disse que a vida seria fácil, né? Ninguém disse que ia ser fácil. Nem Jesus. Não, ele disse que era pra gente ir à luta, não falou? Doutora, como prevenir, né, em relação a esses transtornos aí? Eu lembro que a gente fez uma live em plena pandemia, eu nunca esqueço daquela live. E a doutora falava assim, olha, nesse momento nós estamos vivendo uma guerra e a sua arma é seu autocuidado. Isso, a gente nem tinha vacina ainda, né? Nem tinha vacina, foi bem no começo, então foi no pânico mesmo. Mas agora é a mesma coisa, para a nossa... Uma das primeiras coisas que a gente perde quando a gente deprime, quando a gente tem algum transtorno mental, é o autocuidado. A pessoa deixa de se arrumar, de se cuidar, ela deixa de cuidar da própria saúde, então ela deixa de tomar os remédios que ela precisava, ela deixa de fazer as coisas que ela precisava para a vida dela, deixa de cuidar do seu sono. A gente tem... faz parte da gente, a gente procurar preservar a nossa vida, né? Então, a gente se cuidar, a gente ter boas relações sociais, a gente manter contato com os amigos, manter contato com a família, tudo isso faz parte do nosso autocuidado. A gente tem que ter um autocuidado com o nosso físico, com o nosso mental, com o nosso social.
Nosso né? espiritual também. Com o nosso espiritual também. E dá para ter esse equilíbrio, doutora? A gente ter esse bem-estar em relação a todas as áreas da nossa vida? A gente vai sempre buscando esse equilíbrio, né? Sempre tem alguma coisa que não tá boa e que você... Mas a gente tem que buscar esse equilíbrio, né? A gente é um ser humano biopsicossocial e espiritual, né? Então, a gente tem que cuidar do nosso biológico, cuidar do nosso corpo físico, cuidar da alimentação, da atividade física, cuidar do nosso corpo. A gente tem que cuidar da nossa parte psicológica, então, das nossas emoções, né? Saber interpretar de que se você está realmente triste, se aquilo é uma depressão, se você precisa de ajuda, procurar ajuda, saber cuidar das nossas redes sociais, que são super importantes. A gente tem que manter o vínculo com os amigos, com a família, com as pessoas que a gente gosta, né? Tem vários estudos mostrando que pessoas sozinhas, pessoas que não interagem com outras pessoas, têm maior risco de problemas cardiológicos e problemas vasculares, de ter derrame, neurológicos. Então, ter um bom vínculo social ajuda muito. E a espiritualidade, ela faz parte do ser humano. A gente tem também vários estudos mostrando de que pessoas que não cuidam, que cuidam da sua espiritualidade, que praticam sua religião e que cuidam da espiritualidade, têm recuperação muito melhor das doenças, do câncer, né, de várias doenças. Então, ter fé ajuda muito. Eu li esses dias sobre relacionamentos que a doutora estava falando. Acho esses estudos sobre a fé, né, sobre a importância da fé na cura, acho isso fantástico. E essa coisa do relacionamento também, esses dias eu estava lendo, de que pessoas vivem mais quando se relacionam mais. Isso. Fantástico isso. Vivem mais e melhor, né? Então, a gente tem que manter essa capacidade de interagir com as pessoas. E é nesse dia que eu não tenho vontade de sair, que eu tenho que me esforçar e sair e ir ao encontro dessas pessoas? É nesse momento? Eu acho que sim, isso é bem importante. E quando a gente começa a adoecer mentalmente, a gente pode perder essa capacidade de antecipação da recompensa. A gente tem no cérebro um sistema de circuito de recompensa, que faz com que a gente tenha comportamentos que nos fazem bem, que nos deixam felizes. Também acabam, é o circuito da dopamina, que é aquilo que dá prazer, né? E também acabam que as pessoas se envolvem em vícios, até porque querem esse circuito muito estimulado. O que nos dá prazer? Interagir com os amigos, sair para um lugar legal, fazer alguma coisa divertida, sair comer alguma coisa fora, né? E jogar alguma coisa, jogar bola, praticar algum esporte. E quando a gente começa a adoecer, a gente perde essa capacidade, adoecer mentalmente, a gente perde essa capacidade de antecipar a recompensa. Então, de achar, eu vou sair, vai ser legal. Então, você pensa, eu vou achar, ai, que tédio, vem o sentimento que saco. do tédio, que saco, porque vou lá e não vai ser legal. Eu nem quero, nem gosto, não gosto mais de ir nesse lugar. Isso é bem normal na adolescência. Se vocês forem assistir esse filme que está passando agora, novo, da Disney, que tem as emoções... tem lá que na adolescência tem muito esse tédio, né? Dessa vontade de ficar lá e não fazer nada. Isso é normal na adolescência. Mas em outras fases da vida não é normal que você não tenha vontade de fazer nada. Que de repente você era uma pessoa que gostava de fazer as coisas, de ir à missa, de encontrar com os amigos, e de uma hora para outra você não tem mais vontade de fazer essas coisas. Então, investigar ali, porque pode ter algum transtorno mental acontecendo, né? E aí, quando a gente sai e a gente força isso, não estou com vontade de ir, mas vamos assim mesmo, eu vou ter que ir, sei lá, num casamento. A pessoa acaba se divertindo, acaba ligando essa área do circuito de recompensa e melhorando, né? E aí volta para casa e fala, nossa, ainda bem que eu fui. Ainda bem que eu fui. Ainda bem que eu fui. Doutora, estamos chegando ao final aqui do nosso programa e eu queria que a doutora deixasse, né, como mensagem final, meios de prevenção mesmo, né? A doutora já falou ali sobre a importância do autocuidado, de relacionamento, mais alguma coisa, doutora, pra gente? Eu acho que cultivar, cuidar dos bons relacionamentos, evitar ficar só em redes sociais, né? Porque isso tem adoecido bastante os nossos adolescentes. Então, eles veem uma vida que não é de verdade, tem muitos estímulos negativos e acabam deixando de lado isso de socializar, de participar dos grupos, de fazer vínculo com outras pessoas. Uma das coisas que eu percebo bastante nessas gerações mais novas é essa dificuldade de interação social, né? Que às vezes pode estar ligado a algum transtorno, mas às vezes é mesmo falta de estímulo, né? E aí, alerta total aos alerta pais. Total. Então, eu acho que o cuidado é esse, cuidar dos nossos vínculos nas redes sociais, do nosso corpo e da nossa espiritualidade.
Maravilha. Estamos chegando ao final do nosso Vida em Sintonia de hoje. Conversei com a doutora Cláudia Paola, médica psiquiatra, e que deu dicas valiosíssimas aqui pra gente sobre prevenção, sobre saúde mental, né? Como a gente ter aí uma vida mais saudável possível, né, doutora? Seus contatos. Meu Instagram é @claupaola. Daí lá vocês acham as outras redes. Os outros caminhos, os né? outros caminhos. E do consultório, acho que a minha página é www.claupaola.com.br. Clau Paola é o caminho, gente. Isso. Procura lá, tá bom? Fiquem com Deus, eu volto na semana que vem.